Olá, tudo bem? Eu sou o Zian Pinto, sou o diretor do Instituto UP, né? E também sou professor, né, instrutor de algumas disciplinas. E hoje nós vamos falar sobre auxiliares da justiça, né? Em outras aulas você sabe que eu sou formado em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, administrador. Sou mestre pela Universidade Federal do Amapá, mas sou bacharel em Direito, né? E hoje nós vamos falar sobre direito, sobre normas relacionadas então aos auxiliares da justiça, e mais precisamente hoje sobre os peritos, né? Então veja, o Código de Processo Civil, ele trata lá dos auxiliares de justiça no artigo 149. E ele fala o seguinte, ó: são auxiliares de justiça, além de outros cuja atribuição sejam determinada pelas normas de organização judiciária. Aí ele vai citar aqui um leque aqui, ó: o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Então são vários aqui, né? Se você entrar lá na página, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que nós trouxemos o exemplo aqui, ó, ele fala lá sobre os auxiliares de justiça e ele fala sobre a figura do perito, né? Como é que o perito vai para ele, como é que o perito faz para ele se cadastrar lá como perito no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então todos os tribunais de justiça, né, tem lá sua página, um campo específico para que os auxiliares de justiça participem. Tá aqui, ó, cada tribunal disponibiliza um portal de cadastro. Beleza. Nós vimos aqui então que são vários os auxiliares de justiça. Veja bem, o intérprete, o que é o intérprete? É um auxiliar de justiça. O escrivão é um auxiliar de justiça. O perito é um auxiliar de justiça. E o nosso foco hoje vai ser isso aqui, ó. Hoje o que nós vamos estudar é o perito como auxiliar de justiça. Este é nosso foco hoje. Tranquilo? Tá aqui, ó. Começa no artigo 156, falando do perito. Fala o seguinte, ó: o juiz, ele será assistido por perito. Veja bem, o perito então ele está dando assistência ao juiz, né? Por isso que o perito ele está auxiliando, ele é um auxiliar da justiça. E quando é que o juiz precisa do perito, pessoal? Quando a prova do fato depender de um conhecimento técnico ou científico. Por exemplo, você precisa saber se após uma perícia grafotécnica, se aquela mancha lá é realmente uma digital, né? E se aquela digital pertence ao indivíduo ou não. Então veja, isso aí vai ser usado o que? Técnicas, né? Técnicas científicas, que quem vai usar aquilo ali? O perito. O perito é que vai usar aquela técnica para afirmar para o juiz se trata dessa pessoa, após usar o uso das seguintes técnicas. Então o juiz ele será assistido pelo perito quando ele depender de conhecimento técnico ou científico, né, para análise quando a prova do fato depender dessa análise, beleza? Aí o seguinte, ó, os peritos, pessoal, eles serão nomeados. O perito ele é nomeado. Para esse perito ser nomeado, ele é nomeado por quem, pessoal? Ele é nomeado pelo Tribunal de Justiça, pelo juiz, né? O juiz nomeia o perito. Só que para o juiz nomear o perito tem que estar cadastrado no Tribunal de Justiça. Entendeu? Então, os peritos serão nomeados entre aqueles profissionais que estiverem legalmente habilitados, né? Veja que pode ser
um profissional ou um órgão técnico. O perito, você pode contratar a perícia de uma pessoa ou a perícia de uma instituição, por exemplo. Mas só que esses peritos têm que estar devidamente inscritos, inscritos em um cadastro mantido pelo tribunal. Então, para você ser perito, você tem que se cadastrar, no Tribunal de Justiça lá e aguardar a sua vez, aguardar ser nomeado. Ok. Eu estou dando um exemplo aqui, pessoal, da página do Tribunal de Justiça de São Paulo. Olha, exemplo, portal de cadastro do Tribunal de Justiça de São Paulo. No Tribunal de Justiça de São Paulo está lá, auxiliares de justiça, Aí ele fala como funciona, aí ele vai dando passo a passo aqui, Olha, precisa informar o nome, currículo, Havendo interesse para da atuação profissional, a unidade judiciária precisa verificar e conferir os documentos juntados. Se o auxiliar é nomeado no processo, a unidade deve inserir a informação no portal imediatamente para registro e conferência. Tranquilo. Então, olha só, para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública. Então veja, não é só você ir lá e solicitar, vai ter uma consulta pública. E essa consulta é feita por meio da rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além da consulta direta. Então, pessoal, olha só, você está contratando ali alguém que tem um conhecimento ali, O tribunal, eles devem realizar consulta, eles vão fazer consulta, para verificar se você realmente detém aquele conhecimento. Eles também mandam consulta para as universidades. Imagina que precisa de um especialista em meteorologia, Eles podem consultar, fazer uma consulta direta na universidade. Aí a universidade informar um professor ou um cientista na área, Uma consulta direta. Essa consulta direta pode se dar na universidade, conselhos de classe, Então, você sabe ali no conselho de classe quem é o especialista naquilo ali. No Ministério Público, na Defensoria Pública, na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Então, veja que o tribunal vai lá e faz uma consulta, Para quê? Para ele conseguir um profissional bacana ou para ele conseguir um órgão técnico interessado em fazer aquela perícia. Aí fala o seguinte, os tribunais eles realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro. Então veja, pessoal, essas avaliações aí são uma avaliação de conhecimento, normalmente feito de maneira digital, onde o perito ele mostra ter conhecimento naquela área que ele está se propondo. E aí, pessoal, olha só, é importante que seja levado em conta para a nomeação do perito a formação profissional dele. Não só a formação profissional. Olha só, você é um contador. Beleza, contador, você pode fazer uma perícia contábil. Perfeito. Você é um médico, você pode fazer uma perícia médica. Beleza. Você é um perito grafotécnico de ensino médio, que não precisa do curso superior. Beleza, você pode fazer uma perícia sobre aquele assunto. Só que o tribunal, pessoal, ele vai analisar através de avaliações se você está atualizado, Por isso é importante você ter cursos, Cursos na área com datas recentes. Então, quanto mais cursos você tiver daquele assunto, é melhor para você ser escolhido. Por quê? Porque não é só a formação que importa, a atualização do conhecimento também. E outra, aí você vai sendo contratado. Quanto mais perícia você fizer, pessoal, mais na frente dos demais você vai estar. Por quê? Porque você vai ter experiência como perito. E isso conta.
Outra coisa, para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspensão. O tribunal tem que analisar se você não está impedido ou tem motivo de suspeição. Imagina que você vai fazer uma perícia sobre um crime e o réu é seu irmão. E aí? Você pode fazer perícia de autoria do crime? Se a pessoa que vai ser condenada é seu irmão, não pode, né? A probabilidade do seu parecer sair errado é muito grande, certo? Então vai ser verificado aí eventual impedimento e também suspeição, né? Suspeição, tranquilo? O parágrafo 5º ele fala o seguinte, ó, onde não houver escrito no cadastro, veja, ninguém se inscreveu no cadastro do tribunal, não tem nenhum perito inscrito lá, não tem nenhum. O que acontece nessa localidade? A nomeação do perito vai ser de livre escolha do juiz. Então veja bem, olha só. Se o juiz precisa de um contador para fazer uma perícia contábil, ou se ele precisa de um perito grafotécnico, por exemplo, ele só pode chamar esse perito se ele tiver cadastro no tribunal. Professor, o que acontece se naquela cidade não tiver ninguém cadastrado? Aí o juiz vai nomear de livre escolha. Porque se não tem ninguém cadastrado, ele pode chamar qualquer um. Mas tendo pessoas cadastradas, ele tem que chamar os cadastrados. Não tendo cadastrado, aí ele chama qualquer um. Certo? Só que ele chama qualquer um que tem o que, pessoal? Ó. Que ele tenha conhecimento comprovado, né? Tá vendo aqui, ó? Deverá recair sobre o profissional ou órgão comprovadamente detentor de conhecimento. Conhecimento de qual área? Da realização da perícia. Se você vai fazer uma perícia grafotécnica, você precisa de um perito grafotécnico. Se você vai fazer uma perícia médica, você precisa de um perito médico. Se você quer fazer uma perícia em documentos contábeis, você vai precisar de um perito contábil, né? Um contador. Então são diversas as possibilidades de perícia. E aí o juiz vai chamar quem tiver conhecimento na área. Artigo 157 fala o seguinte, ó, o perito ele tem um dever de cumprir, né, a perícia dele no prazo. O perito vai ter prazo, ele tem que cumprir esse prazo. Pegando todo o seu diligência, podendo reescusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Então veja bem, ele só pode escusar de fazer aquilo no prazo, pessoal, se ele tiver um motivo legítimo, certo? Agora, se ele simplesmente retarda o cumprimento, ele está sujeito à sanção. Olha só, a escusa, veja que a escusa tem que se dar por motivo legítimo. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias contados da intimação, da suspeição ou do impedimento superveniente. Então, por exemplo, o perito pode dizer o seguinte, doutor, eu não posso fazer essa perícia porque essa pessoa que está sendo julgada aí é muito amiga. Eu tenho intimidade com ela. Então, eu estou aqui alegando a minha suspeição, o meu impedimento, né? O meu impedimento para fazer parte dessa perícia. Então, essa perícia, essa escusa, né? Ela será apresentada no prazo de 15 dias, pessoal. 15 dias contados da intimação, da suspeição ou do impedimento. Ou seja, ele foi intimado para fazer a perícia. Ele pode ir lá e se escusar. Ele tem 15 dias. Ah, ele percebeu um caso de suspeição. Ele tem 15 dias. Impedimento, mesma coisa. Se ele não fizer isso, pessoal, se ele não fizer isso, ele perde o direito de se escusar, sob pena de renúncia do direito de alegar o que? A escusa. Você entendeu isso?
Parágrafo 2º falou o seguinte, ó. Será organizada uma lista de peritos na vara ou na secretaria. Você entende que tem uma lista? Olha só, eu preciso de um perito criminal, eu preciso de um perito grafotécnico, eu preciso de um perito balístico. Vai ter uma lista lá, uma lista. Onde? Ou na vara ou na secretaria. Vai ter uma lista lá. E essa lista com disponibilização de documentos exigidos para habilitação, a consulta do interessado. Então veja, aquele perito para se cadastrar não tem que apresentar vários documentos? Pois é. Esses documentos do perito tem que estar ali à disposição para a consulta de um interessado. E aí o seguinte, ó, para que a nomeação desse perito seja distribuída de modo equitativo, observadas as capacidades técnicas. Então veja bem, pessoal, a nomeação desse perito, ela se dá de uma lista de peritos que tem daquele tipo de perícia. E essa lista ela vai estar ou na vara ou na secretaria, tranquilo? A depender da organização daquele setor lá, tranquilo? Artigo 158. O perito que por dolo, olha só, ou culpa, prestar informações inverídicas, o cara vai lá, o perito, e presta informações falsas. O que vai acontecer? Esse perito responderá pelos prejuízos que causar. Ficará inabilitado, ó, olha só, vai perder a habilitação dele para atuar como perito no prazo de 2 a 5 anos. Ó. Você entendeu? O perito foi lá e inseriu uma informação que não era verdadeira. O que vai acontecer? Ele vai responder pelo prejuízo que ele causou. E ele também vai ficar suspenso, ó. Ficará inabilitado para fazer perícia por 2 a 5 anos. E pode sofrer mais sanções, ó, independente das demais sanções previstas em lei. Devendo o juiz, olha só, aí beleza, o perito foi suspenso, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para que adote as medidas cabíveis. Então, se esse perito lá era um contador, né, o juiz vai comunicar ao órgão de classe. No caso, quem é o órgão de classe do contador? O Conselho Regional de Contabilidade, né? Tranquilo? E aí nós vamos ver algumas questõezinhas aqui. Vamos ver aqui somente uma questão, essa daqui. Vamos lá. De acordo com o artigo 157 do Código de Processo Civil, quando nomeado em juízo e não estiver capacitado a desenvolver o trabalho, o perito deverá fazer o quê, pessoal? Se ele não está capacitado, aceitar o trabalho? Não, né? Ele não está capacitado. Dirigir a petição, olha só, ao juiz no prazo legal, justificando a sua escusa. Ele tem um prazo para se excusar e ele tem que fazer uma petição ao juiz. Qual é o prazo, pessoal? Nós já vimos, ó, o prazo é de 15 dias, ó, para escusa. Então, o elemento lá, ele vai ter um prazo de 15 dias ali para justificar a sua escusa, Então, pessoal, com isso daí, nós encerramos esse encontro sobre a primeira parte aí dos auxiliares da justiça. Até a próxima. Um abraço.